E aí pessoal, aqui quem fala é o Davi e na aula de hoje a gente vai aprender como que a gente faz para determinar um conjunto. Então não vou ficar enchendo aqui vocês de exemplos sobre números pares, números não é o objetivo. Aqui o que a gente vai entender é como funciona a notação de conjuntos e como que você faz para colocar ali os elementos dentro do conjunto, como que você faz para dar nomes. Então, vamos lá, não esqueçam de se inscrever e compartilhar. Na aula passada a gente aprendeu a importância do uso de conjuntos na matemática e como eles são usados para poder fazer generalizações, né? E muito importante para a gente entender por que a gente utiliza letras na matemática ao invés de números, né? Para onde que vem essas letras? Mas isso aí foi na aula passada. Bom, conjuntos. Conjuntos representam coleções de elementos e na matemática esses elementos são números. Então, para começar, todo conjunto precisa de um nome, certo? Então, eu vou pegar aqui uma letra qualquer, uma letra maiúscula qualquer. A letra maiúscula P. Isso aqui vai ser o nome do meu conjunto. Bom, e o nome de um conjunto é sempre uma letra maiúscula, beleza? E aí, galera, como que a gente faz para associar isso a um conjunto propriamente dito? A gente coloca um sinal de igual. Então, o sinal de igual vai dizer que isso aqui é igual a alguma coisa, mas igual o quê? Bom, primeira coisa aqui, a gente coloca uma chaves para poder delimitar isso daqui. E aí, a gente coloca os nossos elementos. Pode ser qualquer número que eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui o número. Bom, coloquei todos os elementos do meu conjunto, poderia ser quais números eu quisesse, poderia ser quadrados, poderia ser triângulos, não faz diferença, o conjunto estou criando aqui, qualquer um. E aí, terminei. O que eu faço? Eu fecho as chaves. Assim, eu estou dizendo que o meu conjunto teve um fim. E aí, eu coloquei os elementos ali, após cada elemento eu coloquei uma vírgula, mas eu poderia também ter colocado ponto e vírgula. Muito útil quando a gente tem números decimais dentro do conjunto. Por exemplo, digamos que você tenha um conjunto aí, você tenha 2,5. 2,5 é um elemento do seu conjunto. E aí você tem 0,7. Então isso daí é o que? É 2,5? É 5,7? O que é? Não sei. Então, se você usar ponto e vírgula, fica muito mais fácil de diferenciar. 2,5, depois vem o elemento 7. E aí, mais uma vez, a gente coloca isso tudo entre chaves. Vou dar um nome para esse meu conjunto, né? Vou dar um nome de D, porque tem um decimal ali dentro. Bom, e aí, galera, se o conjunto não for infinito? A gente viu na aula passada o conjunto dos números naturais, e se você lembra bem, o conjunto dos números naturais ele tinha uma reticências lá no final. Aquela reticências indica que o conjunto não acaba nunca, ou seja, sempre vai ter um número natural maior do que o anterior. Então, tipo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e você continua contando para sempre, não tem fim. Então, as reticências indicam que o conjunto é infinito. Então, se eu fizer, por exemplo, eu estou indicando que o meu conjunto não tem fim, é um conjunto infinito. Beleza. E aí, galera, mais uma coisa muito interessante sobre os conjuntos é que não necessariamente precisa ser composto por números. Como, por exemplo, eu tenho o conjunto de todos os quadriláteros. Como que eu faço para representar esse conjunto? Bom, primeiro eu vou dar um nome para esse meu conjunto, vou chamar ele de Q. Bom, o meu conjunto Q, ele é composto por todos os quadriláteros. Então eu posso vir aqui e escrever. E aí, está representado o meu conjunto. O conjunto Q é o conjunto de todos os quadriláteros. Outra coisa, eu posso utilizar uma propriedade desses elementos, assim como eu fiz com quadriláteros. Então, tipo assim, tanto faz eu dizer, o quadrado é um quadrilátero, ou eu dizer, o quadrado pertence a Q, entenderam? Bom, dentro de funções, quando a gente for ver domínio e imagem, por exemplo, domínio e imagem são conjuntos, né? É conjunto que vai satisfazer ali as condições, enfim, a gente estuda isso depois. Mas depois vocês vão saber aqui, são conjuntos. Então, por exemplo, se eu quero dizer assim que
Na hora de estudar funções, vocês vão ver que isso daqui facilita muito a vida. Não vou ficar adiantando muitas coisas, porque vai deixar vocês perdidos, né? Ficar jogando informações aleatórias. Mas outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, representar algo através de uma propriedade característica dos elementos desse conjunto. Tipo, conjunto dos números pares. Se eu colocar aqui, ó, conjunto... Vou chamar de P, mas olha só, mais uma coisa importante na matemática são os índices, que todo mundo falta perder a cabeça quando vê aparecendo, mas é bem tranquilo. Eu já usei a letra P aqui uma vez, né? Então, nesse meu contexto aqui, no contexto dessa aula, usar a letra P de novo pode confundir, né? Porque se eu disser aqui, ó, aqui é o conjunto dos números pares, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Bom, esse é o conjunto dos números pares, ele é infinito, dos pares que pertencem aos naturais. E aí, eu venho aqui e digo para vocês, dentro da matemática tem uma notação muito interessante que é a notação de pertence. E para eu dizer que um elemento pertence ou não a um conjunto, eu utilizo esse símbolo aqui. Esse símbolo significa pertence. Então eu digo para vocês, 7 pertence a P. Olha só aquela confusão que causa. Porque 7 aqui não é um número par, mas eu disse que isso aqui é P, certo? Então, tá aí. Mas 7 pertence aqui, esse P. Então, olha só, pertence ou não pertence? Quais P's eu estou falando? Então, para diferenciar esses dois P's, eu coloco P1, que é um índice. Assim, P1 diferente de P. Isso aqui é um símbolo que significa diferente. Na matemática, sempre que você tem um símbolo que significa algo, se você corta ele, significa que não é aquilo. Por exemplo, eu tenho o sinal de igual, significa que duas coisas são iguais. Eu corto aquele sinal de igual, então significa que elas não são iguais. Eu tenho o símbolo de pertence. Como que eu faço para representar o símbolo? Como que eu faço para dizer que algo não pertence ao conjunto? Eu coloco o sinal de pertence e corto ele. Então, por exemplo, 7 não pertence a P1. E isso é uma informação verdadeira. Assim, 7 pertence ao meu conjunto P e 7 não pertence ao meu conjunto P1, pois P é diferente de P1, beleza? E sempre que a gente utiliza o sinal de pertence, o símbolo de pertence, a gente está olhando para os elementos do conjunto, todos esses elementos aqui, ok? Porque a gente vai ver contido, mas vamos ver contido mais pra frente. A galera sempre confunde o contido em um conjunto com pertencer a um conjunto. E aí fica um pouco complicado. Mas isso a gente vê depois, quando a gente estiver aprofundando mais em conjuntos. Agora, vamos falar da propriedade, né? Como que eu faço para descrever? Porque assim, eu sei que os números pares, eles possuem uma propriedade. Qual é essa propriedade? Propriedade é algo característico daquele grupo. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de pessoas negras, então eu posso dizer que ser negro é uma propriedade daquele conjunto. Outra coisa, se eu tenho um conjunto de passarinhos que tem asa vermelha, então eu posso dizer que passarinhos com asa vermelha é uma propriedade daquele conjunto ali. Eu acho que deu para entender bem, né? Então, o que todos esses números aqui têm em comum? A característica de ser par. Então eu posso escrever aqui x tal que x é par. Então, se você assistiu a aula passada, não deve ter muito problema para entender isso daqui, né? X, eu estou querendo dizer o quê? X pode ser qualquer número par. Ou seja, x pode ser 2, 4, 6, 8, 10. Entenderam? Não faz diferença. Agora, se eu imponho um limite para x, digamos, vamos pegar um outro conjunto. Deixa eu ver se tem espaço aqui ainda. Vamos pegar aqui, ó, bem aqui no cantinho.
Esse conjunto eu vou chamar de H e vou dizer assim, ó, H é o conjunto dos elementos X, tal que X é par e X é maior que 5. Tá, mas por que X é maior do que 5? Eu não tô... deixa eu deixar isso aqui mais claro ainda para vocês. Aqui eu estou considerando apenas o conjunto dos números naturais, tá? Exceto aqui, que tem um número decimal, mas apenas para representação aqui do ponto e vírgula. Mas enfim, ó, vou colocar assim. X pertence aos naturais, ou seja, é aquele conjunto, esse conjunto aqui, certo? Então X pode ser qualquer um desses elementos, para início de conversa, tá? Isso que vocês devem ter em mente quando ler isso. X tal que X pertence aos naturais, ou seja, X pode ser 0, 1, 2, 3, 4, igual o X poderia ser qualquer número par aqui dentro desse conjunto, certo? Então, X pertence aos naturais. Primeira coisa, então você já sabe que pode ser qualquer um desses. Aí eu venho aqui e digo, X, ele é par. Pronto, aí já começa a limitar as coisas. Por quê? Dentro desse conjunto, o X pode ser 2, 4, 6, 8, certo? E aí, eu venho aqui para vocês e limito mais ainda. Eu digo, X é maior X é maior do que 5. Aí sim você já sabe que o 5 ele é maior do que 5. Então qual é o primeiro número par maior do que 5 dentro dos números naturais? Eu conto 3, 4, 5, 6. 6 é um número par. Então o meu primeiro elemento desse conjunto aqui, vou colocar um sinal de igual aqui. O primeiro elemento vai ser o 6. Qual vai ser o próximo elemento? Vai ser o 8. Beleza? E aí eu tenho todos os elementos, só verificando se eu coloquei reticências, e aí vai crescendo infinitamente, mas eu poderia limitar ainda mais, eu poderia dizer que esse daqui era um X, tal que X é maior do que 5 e X é menor do que 15. Aí nesse caso teria 10, né? O próximo elemento, o próximo número par seria o 12, depois seria o 14, e aí acabou o meu conjunto. Aí eu teria um conjunto desse tipo aqui, um conjunto finito, porque aí eu coloquei um limite superior e coloquei um limite inferior nesse conjunto. O meu menor elemento seria o 6 e o meu maior elemento seria o 14 dentro desse conjunto, certo? E aí é isso. Basta vocês terem em mente que aqui, ó, tanto faz eu dizer X é par ou X pertence a P1. Tanto faz, porque se eu sei que X é par, ele é um número desse daqui, certo? E se eu digo X pertence a P1, então ele pode ser qualquer número desses daqui, beleza? E aí, tá aí a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, sugestões de melhoria ou exemplos melhores também deixa aí nos comentários. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.